ninguém tem o direito de pedir a renúncia de um cargo de presidente legitimamente eleito pelo povo, sem dar elementos comprobatórios que eu tenha, de alguma forma, ferido qualquer inciso da Constituição ou qualquer previsão que haja na Constituição para meu impeachment. A renúncia é um ato voluntário. Aqueles que querem a renúncia estão, ao propô-la, reconhecendo que não há uma base real para pedir a minha saída desse cargo. Portanto, por interesses políticos de quem quer que seja, por definições de quem quer que seja, eu sairei desse cargo sem que haja motivo para tal. Mesmo porque aqueles que pretendem a minha renúncia deviam proceder de acordo com a Constituição. Até porque nós vivemos um momento em que temos de preservar todas as conquistas que obtivemos quando, ao longo de todo um processo de luta e de resistência à ditadura, um processo que começa e que chega e que desenrola até a Constituição de 1988. E o que essa Constituição garante? Primeiro, a independência dos poderes. Segundo, o respeito ao direito de todos os cidadãos brasileiros. Se desrespeitarem o direito de uma presidente, desrespeitarão o direito de qualquer outro cidadão. O que é desrespeitar direito? É tratar o cidadão sem base prevista em lei. Todos nós somos iguais perante a lei. E isso significa que a cada um de nós é devido o tratamento respeitoso da lei. E solicitar a minha renúncia é reconhecer que não existe base para impeachment. Ou então tentem impeachment, e nós vamos disputar isso. Nós vamos discutir com a sociedade, com o país inteiro, o que querem tirar o presidente legitimamente eleito. Presidente, não há nenhuma base para qualquer ato contra a minha pessoa. foi divulgado que a senhora estaria resignada a renunciar. Então é errado. Vocês acham que eu tenho cara de estar resignado? Eu tenho jeito de estar resignado? Eu acho, olha, você sabe, eu acho que tem que ter uma certa responsabilidade aqui. É impossível quem me conhece achar que, pela minha trajetória pessoal, pela minha honradez e pelo respeito que eu tenho pelo povo brasileiro, eu me renuncio, eu resigno diante de absoluta, mas absoluto respeito à lei e à Constituição, que é como querem tratar essa questão. Eu fui presa, eu fui torturada pelas minhas convicções. Eu não tenho e devo ao povo brasileiro o respeito pelos votos que me deram. Eu não estou resignado diante de nada. Não tenho essa atitude diante da vida. E acredito que é por isso que eu represento o povo brasileiro, que também não é um povo resignado. É um povo lutador, combatente e teimoso. Né? Aquilo que a mãe da gente fala. Tem. E eu vou dizer para vocês, acho que essa onda de boatos, essa onda de informações, elas não contribuem. E elas criam uma crise política que é absolutamente negativa para a economia brasileira. Nós temos todas as condições de fazer a retomada. Nós temos todas as condições de garantir as conquistas que tivemos. Agora, num clima eu acho, de vazamentos absolutamente seletivos. Por que vazaram de 400 páginas, conforme a revista diz, vazaram só páginas que diziam respeito a mim? E que, ao que parece, é o assunto vazado,
pelo arquivo vazado, não devem ser ruídas. Por quê? Que nenhum jornal, nenhuma televisão que anunciou que a questão de passageiro tinha sido arquivada pelo Procurador da Justiça, não lembrou isso nas suas matérias. Eu acredito, gente, que é preciso de mais seriedade. E pelo amor de Deus, né? Tem dó. Essa história de resignação não é comigo, não. Todo pedido de prisão do presidente Lula. Olha, vou te falar, eu acredito que o pedido de prisão do presidente Lula passou de todos os limites. Né? Não existe, e acho que isso é quase consenso entre os juristas, não existe base nenhuma para esse pedido. É um ato que ultrapassa ao bom senso, é um ato de injustiça e é um absurdo que um país como o nosso assista calmamente um ato dele contra uma liderança política responsável por grandes transformações do país, respeitado internacionalmente. O governo repudia em gênero, número e grau esse ato praticado contra o presidente Lula. Chama o país a mais diálogo, a mais calma, a menos turbulência, a menos pessoas tentando, né, se promover em situações que não cabem isso. Nós acreditamos que esse é um momento de diálogo, é um momento de diálogo, é um momento de pacificação, é um momento de calma, de tranquilidade. Nós todos devemos isso ao país. O presidente vem propõe isso no governo? Olha, eu vou dizer para vocês, eu não costumo discutir como é que eu formo no Ministério. Eu teria o maior orgulho de ter o presidente Lula no meu governo, porque o presidente Lula é uma pessoa com experiência, é uma pessoa com grande capacidade de formulação de políticas, e aí eu estou dizendo da capacidade gerencial do presidente Lula, e por isso posso garantir a vocês que teria um grande orgulho de ter ele no meu governo. Agora, não vou discutir aqui com vocês se o presidente vai ser ou não vai ser, como é que vai ser, como é que não vai ser. Você chegou a convidá-lo ou não? Eu também não vou discutir essa questão. Presidente, a oposição diz que se ele viesse ao governo, enfraqueceria o governo da senhora. A senhora concorda com essa tese? Como é que a senhora rebate? Você sabe quando a gente era criança, tinha uma história que contavam pra gente que era sobre a festa do céu. Então você virava ele falava, julgando o sapo, jogava na água. Eu acho que os comentários da oposição, eles são pesados. O presidente Lula sempre imenso no governo. O PMDB não está resignado. Portanto, sobre a renúncia, a senhora em algum momento chegou a cogitar isso diante do cenário político? Nunca. Isso é uma intenção. Nunca. Tenho o menor interesse, a menor propensão, nenhuma justificativa para isso. Para mim, isso, inclusive, é uma ofensa. Em relação ao PMDB, amanhã tem a convenção e eles estão anunciando que vão se afastar, podem se afastar do governo. Vamos esperar a convenção, em vez de a gente ficar aqui fazendo um exercício de futurologia. A senhora vai conversar com o presidente Temer, Eu sempre converso. para tentar. A senhora tem conversado com outras lideranças do partido. Eu sempre para converso tentar. com todas as lideranças, porque ele é um partido muito importante da minha base. Presidente, a reforma da Previdência deve ser enviada agora no primeiro semestre ou deve ficar para o segundo semestre? Nós estamos fazendo uma avaliação acurada. Em relação à reforma ainda da Previdência, a senhora acha que o momento, o PT está criticando, vários partidos da base estão criticando, não só a reforma da Previdência, como o CPMF. A senhora acha que isso pode ser deixado para depois, para facilitar esse momento difícil? Posso falar uma coisa? Quando eu falo nós estamos avaliando tudo. Todo mundo sabe que tanto a reforma da Previdência quanto a CPMF são questões que têm
dificuldades, porque são questões complexas e que vão exigir muita dedicação da nossa parte. Então, estamos avaliando. A gente não pode ser Joãozinho, passo certo, nós temos de ver com as diferentes forças políticas como as coisas se dão. O ministro da Fazenda já está sendo bombardeado. O ministro da Fazenda já está sendo bombardeado pelo PT e até foi conversar com o presidente Lula. Ele está firme no cargo. O ministro Nelson Barbosa, essa questão de ficar perguntando se o ministro está firme no cargo é um processo que é inequivocamente de tentativa de enfraquecimento do ministro. O ministro não está enfraquecido, não existe essa hipótese, e críticas são normais. Ou bem nós vivemos uma democracia, ou bem nós vivemos. As manifestações, presidente, do Vincent, tem algum confronto? Não temos. Acredito e peço até que não haja confronto, faço um grande apelo às pessoas para que sejam capazes de manifestar de forma pacífica. A manifestação é um momento importante do país, de afirmação democrática. Por isso, não deve ser manchada, por nenhum ato de violência. Isso é uma questão que eu peço, né, como presidente da República. A gente tem de manter aquelas que são vitórias da democracia brasileira. Sem dúvida, uma das vitórias da democracia brasileira é o direito de livre manifestação. Então, não cabe, de jeito nenhum, a gente perder esse patrimônio, que é o patrimônio da tolerância característica do nosso país. E o ministro da Justiça? Quem vai ser? Eu já disse, Tânia, vou repetir assim, com uma imensa coerência. Eu não discuto, eu não posso fazer isso, eu discuto ministros. Mas o que a senhora acha da decisão do Supremo? Querida, a decisão do Supremo, eu não acho, eu cumpro. A decisão do Supremo, a gente não acha, a gente cumpre. Isso também é base da Constituição brasileira. A senhora vai pedir para ele ficar, presidente? Meu filho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar para ele e falar, olha, meu querido, você decida o seu destino de acordo com as suas condições e as suas, eu diria assim, aquilo que lhe é interessante. Veja bem, ele tem 25 anos de ministério, não cabe a mim fazer nenhuma coisa. Eu não posso criticar. Tem algum nome previsto, presidente? Se ele não aceitar? Eu não vou discutir. Eu não vou discutir. Mas você está falando. Eu não vou discutir. Mas se vocês já tem um nome. Meu querido, não adianta, isso é casca de banana. Eu até queria saber em inglês como é que é casca, porque eu uso usar em inglês. Tá? Agora, por favor, né? Pelo menos testemunhe que eu não tenho cara de quem vai fazer. Obrigado.